Seja bem-vindo ao Matemática Rapidola, mais uma aula especial para você e nós vamos falar da chamada integral de linha. Primeiramente eu coloquei um gráfico aqui, esse gráfico eu vou ter uma curva, esse C que aparece aqui é uma curva. Só que essa curva você vai sempre parametrizar. Ei, se não tiver parametrizada, você vai parametrizar. Então eu vou ter ela aqui na forma parametrizada. Eu gostaria que você recordasse também, se você achar a derivada dessa R bem aqui, ó, observação, colocar bem aqui, ó, óbvio, importante. Se você achar a derivada e depois o módulo, que é a raiz de cada um a segunda, isso aqui é a chamada velocidade escalar. Então, se você acha a derivada e depois o módulo, aqui é a minha velocidade. E a minha velocidade, quando você pega um pequeno pedaço aqui, vai ser a derivada do espaço em relação ao tempo. Então, bem aqui, você não pode esquecer disso aqui, importante. Vou marcar aqui para vocês, ó, não vai esquecer dessa observação que a gente vai utilizar bastante essa relação aqui, ó. Anota aí, você acha a sua derivada. Quando você terminar de achar a sua derivada, você vai achar um módulo, que é a raiz de cada um elevado à segunda. Isso é a velocidade escalar e a sua velocidade eu posso ler como sendo a derivada do espaço em relação ao tempo, né? ds por dt. Falando nisso, em ds, o que é ds que eu estava conversando aqui? Ó? Esse ds que aparece aqui é uma diferencial. O que é isso? Como eu tenho r aqui, eu poderia achar o comprimento de arco, mas eu poderia focar o raciocínio em um pequeno pedaço aqui. Olha só, vou desenhar para você aqui. Deixa eu pegar minha régua bem aqui, ó. A ideia que eu gostaria que você entendesse não era apenas decorar, né? O que isso quer dizer? Olha lá, eu pego isso aqui que eu estou desenhando é muito pequeno, tá bom? É um filete aqui, é mínimo. Bem aqui você tem o chamado ds. Bem aqui você tem um ds, que seria um pequeno pedaço de arco. Então, bem aqui eu tenho uma diferencial. E aqui, quando eu pego x e o y, substituo na minha função, eu vou ter a altura. Então, eu gostaria que você notasse que isso aqui seria um retângulo. Vou desenhar ele aqui novamente para você. Eu tenho bem aqui o nosso retângulo. Eu vou aumentar, mas ele é muito pequeno, tá? Então, bem aqui eu tenho o nosso retângulo, tá aqui, ó. E aqui em cima seria o ds. E a nossa altura bem aqui, quando você pega o x e o y substitui, seria o f, né? O f de x, y. E aí, quando você pergunta assim, Mura, eu não posso fazer a área desse retângulo aqui? Posso. A área desse retângulo aqui vai ser nada mais, nada menos que base vezes quem? A altura. Então, quando você faz aqui a base pela sua altura, deixa eu pintar bem aqui, ó. A minha base é o ds, a minha altura é o f de x, y. Dessa maneira, você conseguiu achar a área desse pequeno retângulo aqui, ó. Tem um pequeno retângulo, você conseguiu. Só que eu posso fazer isso não apenas aqui. Eu posso, nessa curva aqui, imagina assim, eu tenho um muro, desse muro aqui, abaixo, aqui que seria a parte superior do muro, e aqui eu peguei o muro, fatiei ele em infinitos retângulos. Para obter a área desse muro, eu posso fazer o quê? Somar as áreas dos infinitos retângulos. Essa é a ideia da integral, é a ideia do somatório. Então, eu vou calcular esse somatório aqui de f de x, y, ds. Dessa maneira, eu consigo obter, por exemplo, aqui a área desse muro. Então, essa é a ideia, dessa maneira que aparece a pergunta. Eu queria que você entendesse para você apenas não decorar. Agora, qual é o lance importante? É que dessa maneira está complicado. O que é que eu vou fazer? Eu vou mexer nisso aqui e vou transformar a minha integral de linha em uma integral com uma variável só. E aí você volta ao estudo lá de integral do cálculo 1, por exemplo, e aí você desenvolve. Mas, prof, como é que eu faço isso? Primeiro, você vai vir aqui, ó, você vai conseguir fazer o seguinte. Como eu tenho a minha R aqui, a minha R já está parametrizada, isso quer dizer que você tem um valor do x
tem um valor do y em função de t, você vai substituir. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou pegar a f de rt. O que isso quer dizer? Que eu peguei a r e substituí aqui na f. Isso é só um simbolismo, viu? O que eu estou fazendo aqui é apenas, no lugar do x, eu coloquei o valor que veio. No lugar do y, eu coloquei o valor. Então, substituir a r. Substituir quer dizer isso aqui, ó. Qual é o valor do x? Coloca na função aqui, vai ter uma função. Qual é o y? Vai colocar bem aqui. Então, aparece assim nos livros o f de rt. Você substitui quem é o x, quem é o y no seu respectivo lugar. E aqui que é a jogada. Esse ds. Por que eu te contei isso aqui? Porque eu te contei que a velocidade escalar era a derivada do espaço em relação ao tempo. Porque agora, quando chegar bem aqui, ó, ei, preste atenção, está dividindo aqui, passa multiplicando. Então, no lugar desse ds, você sempre vai colocar a norma de r', vezes dt. Dessa maneira, quando você fizer isso, você vai ter o intervalo bem aqui, chamar assim o intervalo de A até B, você pegou a sua integral de linha e transformou ela em uma integral de uma só variável, que é a variável t. Mura, como é que faz isso no exercício? Roda a vinheta que eu vou te contar rapidola. Vamos observar essa situação aqui, ó. Eu quero calcular essa integral de 1 mais xy, aqui, ó, ds, ao longo da curva C, sendo C a metade superior da circunferência x à segunda mais y à segunda igual a 1. Qual é a primeira jogada? Você poderia chegar aqui e desenhar um plano cartesiano. Você vem aqui, coloca aqui o nosso eixo, quem? Das ordenadas, coloca bem aqui o nosso eixo das abscissas e aí você vai desenhar a nossa circunferência. Então, eixo x, bem aqui o eixo y, e aí você pode observar um detalhe. Deixa eu pegar o meu efeito especial. Aqui eu tenho a circunferência, só que eu não quero ela toda, gente. Eu quero a metade superior. Então, está aqui, ó, a metade superior. É esse esquematozoide aqui. Um detalhe importante é, se você aqui é a equação reduzida de uma circunferência. Se você tirar a raiz quadrada de 1, vai dar 1, é o raio dessa circunferência, que é 1, esse lado é negativo, né? Então, menos 1, metade superior. Mura, por que vai ser importante isso? Espere lá. Um outro detalhe que eu gostaria que você lembrasse é que você precisa parametrizar essa nossa circunferência. E aí você sabe que a parametrização da circunferência é na manha. Você faz assim. Já sabe que o raio é 1, né? Ah, já sei, professor. Então é assim, é raio vezes cosseno t e aqui é raio vezes seno t. É dessa maneira que você vai parametrizar uma circunferência quando está na forma reduzida. É o raio cosseno e o raio vezes seno é a nossa parametrização. Esse 1, lógico, não precisamos colocar, mas deixei aqui para você lembrar que ali é o raio, é o lugar do raio. E o raio é a raiz quadrada desse número aqui, não vai esquecer disso. Após isso, o que é que os pequenos gafanhotos vão fazer? A derivada. Vai pegar esse r aqui, vai achar a nossa derivada. Não esqueça, derivada de cosseno vale menos seno e a derivada de seno é cosseno. Mas, tio Mura, por que achar a derivada? Porque você tem que achar um módulo dessa nossa derivada. Então, vai achar aqui o módulo, a norma. Então, quem é o módulo, professor? Esqueci. É a raiz quadrada de cada 1 elevado à segunda. Esse aqui, ó, menos seno t elevado à segunda, mais cosseno t elevado à segunda. Ficou muito apertado aqui, né? Deixa eu apagar esse pedacinho aqui para não ficar um em cima. Vou tirar esse menos 1 daqui. Ah, agora ficou melhor. Cosseno t aqui elevado à segunda. Então, é dessa maneira que você vai calcular aqui o nosso módulo. Então, aqui eu tenho a norma de r',
Ah, e observe que aqui dentro vai ficar menos seno a segunda, aqui é seno a segunda, mais cosseno a segunda. Opa, professor, já escutei isso. É a fórmula fundamental. Muito bem. Seno a segunda mais cosseno a segunda é number 1. Então, aqui você tem raiz quadrada de 1, que vale 1. Mas, prof, por que é importante isso? Porque na hora quando eu for substituir, qual é o esquema que você tem que entender? Eu quero calcular essa integral. Vou escrever aqui, ó, 1 mais xy e aqui um ds. Ao longo da minha curva C aqui. Eu olho para cá e está complicado. Qual é a ideia da integral de linha? Transformar essa integral em uma integral de uma variável só. Mas como é que eu consigo isso, prof? Fazendo esses esquemas. Olha lá, vai começar a fazer sentido a coisa. 1 mais esse x, você não tem? Você não fez aqui a parametrização da sua curva? Porque esse c, ó, ao longo, vou calcular a integral ao longo dessa curva aqui. Então, poxa, o meu c, a minha curva é isso aqui, ó, é a minha r aqui. E essa minha r te diz, esse aqui é o valor do x, esse aqui é o valor do y. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar o cosseno t. No lugar desse y, vou colocar o seno t. Olha aí. E aqui que está o esquema ds. Lembra quem é o ds? Ah, prof, eu entendi que o senhor falou que esse cara aqui é a velocidade. E a velocidade, bem aqui, é a derivada do espaço em relação ao tempo. Isso aqui é igual a 1. Então, está dividindo, passa multiplicando. O meu ds vai ser 1 dt. O meu ds, ó, o meu ds é 1 vezes dt. Ah, professor, então sempre no lugar desse ds, a gente coloca o módulo desse r' vezes dt? Sim. Por isso que eu te expliquei aquilo no início da aula, que é o importante. Eu estou fazendo essa maneira para você entender que esse cara é a minha velocidade escalar. A velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. Então, eu posso pensar dessa maneira para não ficar só na decoreba. Então, no lugar desse ds, você coloca bem aqui, ó, 1 dt. Ah, e como é que eu vou saber a variação de t? Olha só, você parametrizou aqui. Quando você parametrizou, seria importante você recordar que esse t que aparece aqui, quando você faz a parametrização, é esse ângulo. Esse ângulo aqui é o meu t. Então, esse meu t aqui, ele varia de 0 até 180, de 0 até π. Então, você coloca bem aqui o t de 0 até π. E agora sim, você vai calcular uma integral aqui e uma integral de uma variável só. Olha só, vou dar mais uma pedalada aqui. Você faz assim, integral no intervalo de 0 até π. Bem aqui você tem 1 aqui, cosseno t mais cosseno t, e bem aqui seno de t, e 1 vezes dt é o dt. Como é que você pode calcular essa integral aqui? Eu vou te dar uma dica, né, que eu vou deixar você anotar aqui, e eu volto para calcular essa integral definida aqui. Qual é a dica? Integral da soma é a soma das integrais. Calcula a integral desse e desse aqui. Esse aqui você pode fazer por substituição. Chama, por exemplo, esse cosseno t de u. Se você chamar o cosseno t de u, vai sair. Porque a integral de 1 em relação a t vai ser t. Então, essa primitiva aqui está fácil, é t. E essa aqui, como é que eu faço? Substituição. Anota que eu já volto. Vamos lá calcular nossa integral definida. Você vai fazer assim, ó. Primeiro, essa parte aqui está na boa. A integral de 1 em relação a t será t. Mas, como é que eu faço esse pedaço? Vou fazer bem aqui para você, ó. Eu quero calcular a primitiva de cosseno t, seno t, dt. O que é que eu falei? Chame esse cosseno aqui de u. Se você chamar o cosseno aqui de u, toda vez que você chama de u, o passo a seguir é achar a derivada de u em relação a t. Quem é a derivada de cosseno? Derivada de cosseno é menos seno. E aqui está dividindo, vai passar multiplicando. E aí eu tenho o seguinte, ó.
eu tenho que du será menos seno t dt. E eu posso multiplicar por menos 1, ambos os membros, vai ficar menos du aqui. Menos du é seno t dt. Ah, agora me dei bem. Porque olha só, eu quero calcular essa nossa aqui, ó, primitiva aqui. Cosseno t. Quem é o cosseno t? É u. E no lugar desse seno t dt aqui, você multiplica por menos 1, vai ficar menos du. Então, aqui, ó, menos du. Esse menos é o 1 aqui escondido, né? Menos 1 sai, teorema de Namarra, saiu menos. A integral de u em relação a u é u à segunda dividido por 2. Ah, mas, prof, esse u foi você que inventou, verdade. Então, tem que voltar para a variável de origem, né? Que é a variável t. Agora, eu digo aqui, então, no final, você vai colocar assim, ó. Quem é esse u? Esse u é o cosseno, então aqui vai ficar menos cosseno à segunda de t dividido por 2. Então, é dessa maneira que você faria a sua primitiva. Repetindo, cosseno t, seno t. Chamei esse cara de u. Ah, se eu chamei de u, o passo seguinte é derivar u em relação a t. Derivada de u em relação a t, derivada de cosseno menos seno. Passei multiplicando, ficou assim. E aí eu já fiquei assim, feliz, por quê? Porque aqui já apareceu parte da questão. Menos seno t dt, vou multiplicar por menos 1. Aqui vai ficar menos com menos mais, vai ficar um menos aqui. E agora eu substituir. No lugar do cosseno, eu coloquei u. No lugar de seno t dt, menos du. Teorema de Namarra, o menos 1 sai na marra, está aqui subentendido. E a integral de u é u à segunda sobre 2. Mas quem é esse u? É o cosseno. Então, aqui você vai colocar o cosseno menos cosseno à segunda de t sobre 2. Então, aqui, ó, essa minha primitiva, eu já tenho o resultado aqui, ó, menos cosseno à segunda de t dividido por 2. Não esqueça que mais com menos vai permanecer aqui um menos, vai ficar um menos no resultado. Aqui eu vou ter variando de 0 até π. O que é que eu faço agora? Substituo o valor máximo menos o mínimo. Vou jogar o máximo menos o mínimo. Jogo o π aqui, ó. O π menos cosseno. Aqui eu vou colocar a segunda de π dividido por 2. Menos da fórmula o mínimo, que é 0. Jogue o máximo menos o mínimo aqui. Agora é o 0. Cosseno a segunda de 0 dividido por 2. Não vai esquecer de um detalhe aqui importante, ó. Π é π, não posso fazer nada. Π é π. Cosseno de π vale menos 1. Então, cosseno de π é menos 1. Menos 1 à segunda vai ficar 1. Dividido por 2. Aqui é 0, esquece. Cosseno de 0 é 1. Então, cosseno de 0 vai ser 1. E eu tenho aqui, ó, menos com menos vai ser mais. Então, aqui vai ficar 1 dividido por 2. Olha lá. E aqui você dá uma pachacada. Esse pachaca com esse. O valor deu bonitinho aqui, deu π. Agora você vai anotar que a gente vai para a próxima questão. Calcular essa integral aqui, ó, de x, y à terceira ds ao longo de uma curva C, sendo C 1/4 da circunferência, x à segunda mais y à segunda igual a 4 no primeiro quadrante. Como é que você faz isso? Primeira jogada é você representar isso aqui no plano cartesiano, representar essa nossa curva aqui, ó, no plano cartesiano. Vamos lá? Você vem aqui, vai colocar aqui o eixo das ordenadas, vou colocar bem aqui o eixo das ordenadas e bem aqui você coloca o eixo das abscissas. Então, bem aqui você vai ter o eixo x e bem aqui o eixo y. Agora você pega uma moeda, por exemplo, e vai desenhar aí a sua circunferência. Vou pegar a minha moeda aqui, ó, tá aqui. Vou desenhar. Agora, não é toda a circunferência, só é
1/4 dela, ó. Bem aqui, ó, 1/4 da nossa circunferência aqui, ó, localizada no primeiro quadrante. Então, é desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então, eu gostaria que você recordasse, ó, 1/4, ó, 1/4 que é circunferência. Ah, um detalhe, se aqui vale 4, quanto é raiz quadrada de 4? 2. Então, esse raio aqui vale 2. Isso é muito importante. Agora que você desenhou isso aqui, é importante você parametrizar essa nossa curva aqui. Você vai parametrizar ela da seguinte maneira. Como isso aqui tem a ver com uma circunferência, a parametrização dessa nossa curva, vamos chamar de R aí. Você vai fazer no seguinte esquema. Tira a raiz quadrada de 4, que é 2, que é o nosso raio, e sempre assim, ó, 2 cosseno t e bem aqui 2 seno de t. É importante você pegar a sua curva bem aqui e sempre parametrizar. Agora que você parametrizou, você tem aqui o nosso esquema. Vou marcar, porque isso aqui é essencial. Eu tenho que fazer isso toda vez no exercício. Pegar minha curva e parametrizar minha curva. Por que, Mura? Porque agora você vai calcular a primeira derivada, o R'. Como é que fica o R'? Derivada de 2 cosseno será menos 2 seno de t. E a derivada aqui de 2 seno t vai ficar aqui, ó, 2 cosseno t. Após fazer isso, você vai fazer a norma desse vetor. Vai calcular aqui a norma de R', um módulo, a raiz quadrada de cada um elevado à segunda. Esse aqui, ó, elevado à segunda, e mais esse outro aqui do lado, 2 cosseno t elevado à segunda. Isso aqui é bem conhecido nosso. Você vai fazer assim, ó, vai ficar a norma ou módulo aí, como você quiser chamar de R', será, observe que aqui, ó, menos 2 à segunda vai dar 4, 4 seno à segunda, então aqui eu tenho 4 seno elevado à segunda, coloque um 2 bem aqui, ó, mais 4 cosseno elevado à segunda também aqui de t. Aqui você fecha e aqui você pode colocar o 4 em evidência. Quando você coloca o 4 em evidência, vai aparecer dentro do parêntese a fórmula fundamental, seno à segunda mais cosseno à segunda. Olha lá, estou falando assim, colocar aqui, ó, R', a norma será 4 em evidência. Aí aparece seno à segunda mais cosseno à segunda, que nós sabemos muito bem que esse cara aqui é number 1. E aí 4 vezes 1 vai dar 4, e eu vou ter aqui raiz quadrada de 4. Quanto é que vale raiz quadrada de 4? Vale 2. Então, dessa maneira, você tem aí a norma de R'. E agora, estamos no esquema. Por quê? Porque você poderia pensar assim, essa norma de R' é nada mais, nada menos que a nossa velocidade. Lembra que eu falei? Velocidade? E a nossa velocidade aqui, eu posso considerar assim, ó. Nós sabemos até aí, ó, que a norma de R' deu 2. Só que se você entender que esse cara aqui é a velocidade, ou seja, ele é o ds por dt. Só para não ficar decorado direto, né? Chegou bem aqui, por que esse cara é importante? Porque ele é a velocidade. E a minha velocidade, então, aqui, ó, que é a derivada do espaço em relação ao tempo, vale 2. E aí que está dividindo, passa multiplicando. Aquilo que eu falei, né? Que no lugar do ds, eu vou trocar. Porque agora você pode perceber que a minha pergunta é essa. Eu quero calcular essa integral aqui, ó. X, y a terceira ds ao longo da curva C. O que é que você faz, então? No lugar desse x, coloque esse valor. Eu tenho o valor do x e do y. O x está aqui, ó, 2 cosseno t. Então, bem aqui eu tenho o x, ó, 2 cosseno t. O meu y eu tenho 2 seno de t, só que elevado à terceira potência. E no lugar desse ds, vem essa informação aqui. Quem é o ds? O ds será 2 dt. E agora a minha integral vai virar uma integral de uma variável só.
a variável t. E aí a gente cai lá nos conhecimentos de cálculo 1. Então, essa é a jogada. Então, essa parte inicial aqui, ela é essencial. Você tem que chegar bem aqui, te deu uma curva, você tem que parametrizar essa curva. Ao parametrizar essa minha curva bem aqui, você vai achar a derivada. Quando achar a derivada, vai achar o nosso módulo da derivada. Por quê? Porque o módulo é a velocidade. E a velocidade é a diferencial de S em relação a t. Qual o motivo de tudo isso? Primeiro, quando você parametrizou aqui, você tem aqui o valor do x e o valor do y. Então, esse x, vou substituir aqui. Esse y, vou jogar aqui. E no lugar de ds, eu coloco sempre esse valor aqui, ó, da norma vezes dt. Mas eu não quero que você apenas decore. Eu quero que você entenda qual o motivo. Qual o motivo? Que esse cara é a minha velocidade. E agora eu vou calcular essa integral. Ah, mas por que o desenho é importante? É para você saber a variação de t. Não sei se você recorda, esse t que aparece aqui, ele é o nosso ângulo. Esse t aqui, o parâmetro, onde você vai parametrizar uma circunferência, esse t é o nosso ângulo. Então, esse meu ângulo varia de 0 a π sobre 2. De 0 até 90 graus é a variação de t. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar 0 até π sobre 2. E aí eu tenho uma integral realmente definida e a gente vai calcular a integral. Vamos dar uma ajeitada nessas contas aqui, ó. Você tem a integral de 0, né, dessa expressão no intervalo de 0 a π sobre 2. Aqui vai ficar assim, ajuda aí. 2 a terceira, 8. 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 32. Bem, aqui eu vou ter seno de t elevado à terceira. Seno de t elevado aqui ao cubo. Né? O seno de t ao cubo. E aqui eu tenho do lado o cosseno t, dt. E agora nós vamos calcular. Eu vou deixar você copiar, logo após eu venho calculando essa nossa integral aqui definida. Já volto. Para calcular essa integral aqui, você pode fazer por substituição. Basta você começar da seguinte maneira aqui, ó. Vamos chamar esse seno de t de u. Se eu pegar u, quem vai ser o meu u? Seno de t. O que é que você faz agora? Se você chamou de u, o próximo passo é derivar. Então, você vai derivar esse u aqui em relação a t. E a derivada de seno vale cosseno t. E aqui está dividindo, passa multiplicando, du será cosseno t dt. Por que isso, tio Mura? É para você substituir. Venha cá. Olha, a minha integral vai ser o seguinte, eu quero calcular a integral disso aqui. Eu tenho, então, 32. Seno, quem é meu seno? O meu seno ficou aqui, ó, no lugar de seno u. Então, eu vou ter u elevado à terceira. E observe um detalhe bem aqui, ó, pelo poder da fé. Às vezes a pessoa não entende, né? Por que chamar o seno de u? Porque quando eu derivei, apareceu aqui, ó, sem querer querendo, essa informação. Então, você chega aqui, ó, o meu u é seno t, aí apareceu que du é cosseno t dt. Está bem aqui na integral essa informação, ó, cosseno t dt. Então, esse cosseno t dt aqui, ele é o du. Então, vai ficar 32 u à terceira e cosseno t dt você coloca du. Ah, esse 32 sai, teorema de Namarra. 32 saiu. Aqui, ó, a integral de u à terceira é u elevado à quarta, dividido por 4. Teria mais uma constante aqui, né? Mais uma constante. Eu não coloquei aqui o intervalo, então a integral aqui é indefinida. Depois eu coloco o intervalo. 32 dividido por 4 vai dar 8. Então, eu tenho 8 u elevado à quarta mais uma constante. Mas espere lá. Que esse u eu inventei. Quem é esse meu u? Esse u, na verdade, é o meu seno. Também aqui eu vou ter seno de t elevado aqui à quarta, mais uma constante. Quando você coloca aqui, essa integral indefinida, né, a primitiva dessa aqui. Agora,
no caso, eu tenho aqui o intervalo, então vou esquecer esse C, não há necessidade da constante. Essa minha integral aqui, qual foi o resultado que ela deu? Ela deu isso aqui, ó, 8 seno elevado à quarta aqui. Qual é o intervalo? De 0 a π, de 0 a π sobre 2. O que é que eu faço? Substituo o valor máximo menos o mínimo. Vai ficar assim, ó, 8 seno, você coloca seno de π sobre 2 elevado à quarta. É assim, ó, isso é a quarta, quer dizer isso. E aqui, menos o mínimo, 8 seno de 0 elevado à quarta. Só que seno de 0 é 0. Então, esse aqui, ó, zerote, colocou um zerinho bem aqui, ó, 0. E aqui, seno de π sobre 2 vale 1. 1 elevado à quarta é 1, 1 vezes 8 vai dar 8. Essa é a nossa resposta. Esse aqui é o valor dessa integral aqui que ele perguntou. Então, a ideia toda vez para você calcular uma integral de linha é, você pega essa nossa curva aqui, você vai parametrizar. Após você parametrizar, você vai substituir aqui o valor da componente x, do y, e esse ds você coloca sempre no lugar. A norma do R' vezes dt. E eu te expliquei por quê, para você não apenas decorar. O objetivo é que você entenda. Lógico, deu para perceber que é necessário fazer uma revisão lá de cálculo 1, porque eu vou precisar saber calcular integral. Eu pego essa integral, eu vou transformar ela sempre em uma integral de uma variável. E aí, quando chegar bem aqui, você manda bem, você vai gabaritar. Anota aqui que a gente vai fazer mais exemplos. Vamos agora calcular essa integral aqui, ó, de x e y ds ao longo de uma curva C, sendo C o segmento de reta, C é o segmento de reta que sai de A até B. Como é isso, prof? Olha, primeiro você deveria fazer um rascunho aqui desse nosso segmento. Eu tenho um ponto A, bem aqui eu tenho um ponto A, que ele falou que é 1 e 2. Eu tenho um B bem aqui, 3 e 5. E ele diz assim que o segmento é um segmento orientado, né? Ele sai de A até B. Então, é um vetor aqui, ó. Você teria um vetor bem aqui, ó, saindo de A até B. Então, aqui, ó, eu tenho um vetorzinho. Por que isso é importante você sacar? Que eu vou precisar parametrizar o meu segmento. E para você parametrizar seu segmento, primeiro você vai obter esse vetor. Existe um vetor AB. Como é que eu faço isso, prof? Eu esqueci. Olha, o vetor é sempre assim, ó. Eu quero achar o vetor AB, porque ele sai de A até B. Ah, o vetor AB, quem vai ser? Quem vai ser ele? A extremidade menos a origem. Então, eu tenho um vetor ali, vetor AB, que é B menos A, para você obter. Aí você joga aqui o valor do B, 3 e 5, menos o A, 1 e 2. E aí o meu vetor, ele será 3 menos 1 vai dar 2, 5 menos 2 vai ser o número 3. Então, legal, esse é o vetor. E agora? Eu gostaria que você recordasse como é que eu faço para parametrizar uma reta, né? Aqui seria uma reta, aqui é um segmento que faz parte de uma reta. Como é que a gente faz para parametrizar? Vou te dar essa dica se você esqueceu. Toda vez que for reta ou segmento de reta, você vai fazer a parametrização da seguinte maneira. Coloque x, coloque y. Aqui você coloca um ponto inicial, por exemplo. Aqui, ó, vou colocar o ponto A. Ponto A, bem aqui é 1 e bem aqui 2. E bem aqui, você coloca o vetor que dá a direção dessa reta. O vetor que dá a direção desse segmento, que é o 2 e 3. Então, bem aqui, ó, 2 vezes t e bem aqui 3 vezes t. Então, aqui está a parametrização da sua reta. Ah, mas Murali não quer reta, ele quer a parametrização do segmento. Sabe qual é a diferença? Quando é reta, esse t que aparece aqui, ele é um número real. Quando for o meu segmento, esse meu t aqui não é um número real.
esse t varia sempre no intervalo de 0 a 1. Então, essa é a diferença. Olha, reta está aqui, t real. O segmento. O segmento é esse pedaço aqui quando você coloca essa condição. Mural, eu queria entender por que o t tem que variar de 0 a 1. Olha só uma explicação algébrica bem aqui. Quando o t for 0, se você jogar 0 aqui, zerar aqui, ó, sumiu, deu o ponto inicial. Quando o t é 1, joga o número 1 bem aqui, 1 aqui, 1 aqui. Faça as contas. Prof, vai dar o valor final. Verdade. Quando é a parametrização do segmento, quer dizer, qualquer que seja o valor do t nesse intervalo, porque a cada t que você escolhe, você acha um ponto desse segmento aqui. Quando é 0 é o ponto inicial, quando é 1 é o ponto final. Isso aqui é importante para a gente. Quando você faz a parametrização para obter, né, qual é o objetivo? Eu quero pegar esse cara aqui, quero calcular. Eu chego aqui, ó, meu objetivo é esse, não esqueça do nosso objetivo. Se eu conseguir parametrizar, eu vou transformar a minha integral de linha em uma integral com uma só variável. Eu já tenho o valor do x, que é esse cara, ó. Já tenho o valor do y, que é esse aqui, mas eu vou precisar saber lá a variação de t. Por isso que é importante você saber, quando for segmento, o meu t sempre varia de 0 até o número 1. Guarda isso no seu coração. E agora, me dei bem? Por que eu me dei bem? Porque agora eu posso começar a mexer. Mas prof, está faltando aquela parte da derivada. Olha, deveria ter feito já rapidola, né? Porque quando é reta aqui é na manha. Mas vou fazer bem bonitinho aqui para vocês. Olha só. Bem, aqui eu vou pegar a minha R. A minha R parametrizada, ela está assim, ó. Deixa eu ver onde eu coloco essa. Vou colocar aqui embaixo. A minha R parametrizada, ela está nesse esquema bem aqui, ó. 1 mais 2t e bem aqui 2 mais 3t. Essa é a nossa R. Quer que eu faça? Calculo a derivada. Vamos derivar. Mas prof, eu achei a derivada fácil. É isso mesmo, é fácil. Que a derivada de 1 é 0, derivada de 2t é 2. Derivada bem aqui de 2 é 0, de 3t é o número 3. Após isso, você vai achar quem? Vai achar a norma desse vetor. A norma do vetor, que é a raiz quadrada de cada 1 elevado à segunda. Esse cara vai dar raiz quadrada de 13. E não esqueça que esse cara aqui é a minha velocidade, que é o meu ds por dt, que vai dar raiz quadrada de 13. E aqui está dividindo, passa multiplicando, e aí eu me dei bem. Eu vou conseguir dessa maneira, isso que eu quero que você entenda, que eu preciso pegar essa minha integral aqui de linha e transformar em uma integral com uma só variável. E agora eu tenho. No lugar do x aqui, ó, você vai substituir. X é 1 mais 2t. Qual é o valor do y? 2 mais 3t. ds. Quem é o meu ds? Olha só o meu ds aqui, ó. Raiz quadrada de 13 dt. Isso aqui é importante você não esquecer que o meu t varia de 0 até 1. Olha a importância aqui de saber se é segmento, o t varia de 0 até 1. Porque dessa maneira eu transformei a minha integral de linha em uma integral de uma só variável e aí você consegue resolver. Aí você faz assim aqui, ó. A integral 1 mais 2 vai dar 3. Aqui eu vou ter 2t mais 3t, 5t. Aqui, raiz quadrada de 13 dt, onde t varia de 0 até 1. E aí basta você calcular a integral normal. Que essa raiz quadrada de 13, ela sai, teorema de Namarra. Você vai calcular a primitiva desse aqui, que é 3t. De 5t é 5t a segunda sobre 2. E depois substitui um máximo menos um mínimo. Eu vou deixar você anotando aí, que eu já volto. Agora que você já tentou, vamos lá. Raiz quadrada de 13 sai, teorema de Namarra, você tira a Namarra, fica aqui, ó, raiz quadrada de 13.
E aqui você coloca a primitiva. Quem é a primitiva de 3? Vai ser 3t. Qual é a primitiva de 5t? Será 5t ao quadrado dividido por 2. Variando aqui o meu t de 0 até o número 1. O que é que você faz agora? Substitui o máximo, depois menos o mínimo. Então, você vai jogar o número 1, fazer aqui do lado. Vai ficar a raiz quadrada de 13, que multiplica 3 vezes 1, mais 5 sobre 2 vezes 1 a segunda. Quando jogar o zero, vai desaparecer. Eu jogo o máximo menos o mínimo. Quando jogar o zero, zerou, zerou, não há necessidade. Aqui eu vou ter 3 mais 5 dividido por 2. Eu vou ter assim, ó, raiz quadrada de 13, que multiplica 3 mais, aqui, ó, é 2,5. Vou colocar em decimal aqui, 2,5. Metade de 5, já que 1 a segunda é 1. E aí 3 mais 2,5, 5,5. Então, 5,5 raiz quadrada de 13. Professor, posso colocar em fração? Posso colocar 11 dividido por 2, raiz quadrada de 13? Sim, está correto. Agora, dá uma notada que a gente vem mais uma questão. Vamos agora calcular essa integral de linha. Integral aqui, ó, de 2x, aí ds ao longo de uma curva C, sendo C a curva formada pelo arco de parábola yx a segunda de 0, 0 até 1 em 1. Ou seja, falando línguas estranhas. Pessoal, olha, é mais complicado. E agora? Acabou, não sei mais fazer? Calma. Qual é a diferença? Que as anteriores foram curvas conhecidas. Foram circunferências, reta. E no caso aqui, ó, eu tenho um arco de parábola. E aí vem a dúvida, mas como é que eu vou parametrizar isso? Olha, eu tenho isso aqui, y igual a x à segunda. Como é que eu vou parametrizar? Simples. Você chega bem aqui e diz, olha, eu quero parametrizar da seguinte maneira. Eu quero escolher um valor de x e eu vou ter o valor de y por consequência. Como assim? Ei, eu quero que o x seja t. Se o x vale t, o meu y será t à segunda. Está aqui, gente, ó. Você acabou de parametrizar. Então, quando você for parametrizar essas curvas, assim, ó, y igual a x, yx a terceira, x a segunda, no lugar do x você diz, olha, eu quero que o x assuma um valor t. Se o x vale t, o y será t à segunda. Essa é a única parametrização? Não, eu poderia inventar. Eu quero que x assuma um valor de 2 mais 5t. Aí eu jogo, só que vai ficar mais complicado. A gente escolhe a versão mais simples. Legal? E aí vem uma pergunta, Mura, e esse meu t varia de quem a quem? Ei, presta atenção. O t não é o valor do x? Sim. E observe que o meu x aqui está dizendo, ó, que vai de 0, 0 até 1 e 1. Então, meu x aqui, ó, ele varia de 0 até o número 1. Então, se o x varia de 0 a 1 e o x é o t, então o meu t varia de 0 até 1. Uma outra maneira de você perceber o que eu falei seria você desenhar aqui num plano cartesiano. Não há necessidade, na minha opinião, mas reforça a nossa explicação. Bem aqui, ó, eu tenho um plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e eu tenho aqui um arco de parábola, ou seja, um pedaço, que a parábola seria assim, ó. Tá aqui a minha parábola. Só que não é ela toda, é só um pedaço. E o pedaço que me interessa aqui nesse exercício é o pedaço que vai do x 0, 0, né? Aqui do ponto 0, 0 até o ponto 1 em 1, que no caso seria x1 aqui, ó. Então, o y é 1, então esse ponto aqui. Então, o meu x varia, isso que eu estou falando com vocês aqui, ó. O meu x, ele varia aqui, ó, de 0 até o número 1. Então, como o meu x é o t, o meu t varia de 0 a 1. Só para você reforçar, essa aqui é a minha curva, ó. E essa curva bem aqui está parametrizada dessa maneira, com t variando de 0 a 1, que vai ser importante na hora de calcular a integral. O que é que eu tenho que fazer? O mesmo esquema. Eu vou achar aqui a nossa derivada, olha lá. Quem vai ser a derivada? Derivada de t é 1,
derivada de t à segunda, 2t. O que eu tenho que fazer depois? Um módulo disso. Quem é o módulo desse cara aqui? Raiz de cada um elevado à segunda potência. Ó. Faça com cuidado bem aqui. Ó. Raiz de cada um elevado à segunda. E aqui eu vou ter que o meu módulo de R', será a raiz de 1 mais 4, 2 à segunda, 4, t à segunda. Só que esse carinha aqui, nunca esqueça, ele é a velocidade, ele é o ds dividido por dt, que vai ser a raiz de 1 mais 4t à segunda. E aqui está dividindo, vai passar multiplicando. E agora sim, agora lá, vamos pegar aqui, eu quero calcular essa integral aqui, ó, de 2x ds ao longo da curva C. Só que eu sei agora um detalhe. Qual é o detalhe? Eu sei qual é o valor desse x. Quem é meu x aqui? T. E eu sei aqui o meu ds. Quem é meu ds? Essa expressão. Não vai fazer besteira. Querer tirar a raiz de cada um. Isso aqui é uma soma, né? Para com isso, né? O inimigo está querendo te usar. Não permita. Então aqui, ó, raiz de 1 mais 4t à segunda. Vezes dt, onde esse meu t varia de 0 até 1. Agora sim eu tenho a integral para resolver. E não é uma integral muito besta, né? É uma integral que você tem que fazer, ó, eu vou te dar dica. Chama esse cara de dentro aqui de u. Se você chamar esse conteúdo de u, você resolve, você sai por substituição para calcular essa nossa integral aqui. Então, preste bem atenção, entenda cada passagem, né? Por que eu tenho que parametrizar? Porque eu vou precisar dessa relação, tá bom? Então, cuidado com isso. E essa variação aqui, muita gente fica assim, mas por que de 0 a 1? Porque o meu x é o t, e o t varia de 0 a 1. Aqui já era visual, fiz aqui o desenho para reforçar. Dá uma copiada aqui, que eu já volto para calcular essa integral definida. Vamos lá. Você chega aqui, vai chamar de u esse 1 mais 4t elevado à segunda. Se você chamou de u, o passo seguinte é derivar. Então, você vai derivar esse u na variável t em relação a t. Derivada de 1 é 0, de 4t à segunda é 8t. O que é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte esquema. Esse 8 vem para cá e o dt vai para lá. Fica assim, ó. du dividido por 8 será t dt. Por que eu fiz isso? Porque pode observar aqui que eu estou agora feliz, porque eu tenho dt aqui, eu tenho t aqui. E agora, então, ficou assim, ó. Eu quero calcular, vamos lá, a primitiva, depois a gente coloca o intervalo para o final. Ficou da seguinte maneira, 2, esse t dt, ó, no lugar de t vezes dt, você coloca du sobre 8. Então, vou colocar aqui no final, ó, du dividido por 8. E aqui ficou raiz quadrada de u. Olha lá o esquema como ficou lá. Preste atenção. Esse aqui a gente chamou de u, esse é o meu u aqui, ó, está aqui. Aí eu derivei u na variável t, aí deu 8t. Aí como esse 8 não ia me servir lá, joguei para baixo, dt para cá. E aí ficou t dt, que é o du dividido por 8, ordem dos fatores não altera, raiz quadrada de u, agora tá legal. Aqui, ó, eu tenho 2/8, que você simplifica por 2 em cima e embaixo, fica 1/4. Esse 1/4 sai. Lembra? Teorema de Namarra? Então, você tem 1/4, saiu. E aqui eu tenho a primitiva de u elevado a meio. Porque aqui a raiz quadrada é o de dentro pelo de fora. Então, 1 sobre 2 aqui. Então, olha como está ficando aí. Acompanhe aí, rapidola. E essa integral aqui de u elevado a meio, você vai fazer da seguinte maneira aqui, ó. Lembra? Aumenta uma unidade, meio mais 1,
dividido por meio mais 1. Aí mais a constante que eu não vou colocar bem aqui. Vou colocar que você quer que apareça um C aqui. Então, aqui eu tenho agora 1/4, que multiplica u elevado a 3 sobre 2, que é meio mais 1. Embaixo também 3 sobre 2. Aqui eu tenho embaixo, eu posso resolver essas contas aqui, ó, pelo poder da fé que eu tenho. 4 vezes 3, 12, por 2, 6. Então, aqui vai ficar 1/6. Então me dei bem. Olha só como ficou a minha situação. Vai anotando aí. Deixa eu passar uma linha aqui só para separar bem aqui essa primeira parte aqui, para não ficar confuso para você aí. Agora, vamos lá. Eu quero calcular essa minha integral definida. Eu fiz uma troca de variáveis. Cheguei bem aqui. Nesse caso aqui, não vai esquecer, eu tenho 1/6 bem aqui. 1/6 de u elevado a 3 sobre 2. Então, esse meu resultado está ficando assim, ó. Eu tenho esse resultado, deu 1/6 de u. Quem é esse meu u? Esse meu u é essa expressão aqui, ó. 1 mais 4t a segunda, elevado a 3 sobre 2. Variando, vou colocar logo aqui, ó, variando de 0 a 1. Para quem esqueceu, quando a gente coloca o intervalo, né, não precisa aparecer a constante, ela é desnecessária na integral definida. Aqui eu coloquei, estava fazendo uma primitiva nesse espaço aqui. Legal? Então preste atenção ali, ó. De onde vem esse 6, professor? Eu me perdi. 4 vezes 3, 12, por 2, 6. 1/6, tá aqui. Aqui é o u, ó. Quem é esse u aqui? Esse u está aqui. 1 mais 4t a segunda. Eu substituir bem aqui o valor do u elevado a 3 sobre 2. O que eu faço agora, prof? Substitui o valor máximo menos o mínimo. Então, quando chegar bem aqui, vai ficar 1/6. Aí você joga o número 1 no lugar do t. Joga aqui o número 1. E depois você vai jogar o 0 no lugar desse t aí, ó. Acompanhe aí, rapidola. Então, substitui o valor máximo menos o mínimo. Aqui eu estou precisando da sua força. Sua força aí de Super Saiyajin para fazer essa conta rapidola. Olha lá. Tio vai fazer aqui. Ficou pelo poder da fé. 5 raiz quadrada de 5 menos 1 dividido por 6. Igual professor, como isso? Calma, vamos devagar? Vamos devagar. Primeiro a parte mais fácil, essa parte aqui. 0 a segunda é 0, vezes 4 é 0. 0 mais 1 deu 1. 1 elevado a 3 sobre 2 vai ser 1. Então aqui vai ficar apenas 1/6 negativo. Então lá eu tenho menos 1/6. E esse aqui, como é que eu fiz de cabeça isso aqui? Eu fiz assim, ó. 1 a segunda é 1, vezes 4 é 4, mais 1, 5. Então eu tenho 5 elevado a 3 sobre 2. Como é isso? 5 elevado a 3 sobre 2. Então, se você esqueceu, isso aqui é raiz quadrada de 5 à terceira. Isso aqui é a raiz quadrada de 125. E 125, você sabe muito bem que você pode pensar assim, ó. Isso aqui é 25 vezes 5. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 5, né? Esse aqui sai da raiz, o outro fica. Então, como ambos vão ter o mesmo denominador, que é 6, eu não me preocupo embaixo. Então, aqui em cima deu 5 raiz quadrada de 5, menos 1 aqui, dividido por 6. Lógico que você é de exatas, você pode muito bem também digitar na sua calculadora aí, se for uma Cássio FX991 aí, ela já dá direto essa expressão. No máximo, ela pode acontecer te dar um valor aproximado aí, mas é a resposta. Então, cuidado com esse tipo de questão, né? Você percebe que a integral de linha, você tem que saber o procedimento para transformar em uma integral de uma variável e quando chegar na integral de uma variável, você tem que saber resolver essa integral também. Quer saber mais sobre cálculo? Eu vou te esperar na próxima aula que nós vamos falar mais de integral de linha. Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais nada.
assista a nossa próxima aula aqui, sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga, Rapidola!